você da Escola da Manhã, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de ferir a consciência. Nós vamos ver um episódio no Antigo Testamento entre o rei Acabe, a sua esposa, a rainha Jezabel, e o profeta Elias. E o perigo que nós corremos de ferirmos a consciência. Nós temos uma consciência que foi dada por Deus, que faz com que nós saibamos discernir o certo e o errado. Quando nós fazemos aquilo que é desonroso, que é desagradável a Deus, aquilo fica registrado em nossa memória, em nossa consciência. E em algum momento aqueles pecados retornarão a nós, a nossa consciência, e cobrarão caro o prazer ou aquilo que Ele nos proporcionou naquele momento. Então, mesmo nas civilizações mais antigas, você vai ver que, mesmo as civilizações que estavam longe da revelação de Deus, as Escrituras, eles tinham códigos de leis, eles tinham condutas morais, e mesmo que a civilização, em outros aspectos, fosse totalmente pagã e idólatra, mas eles tinham algo para mantê-los em comunidade, em sociedade. E da onde que surge os padrões morais, aquilo que nos faz escolher o que é certo e rejeitar o que é errado? Senão Deus, a consciência que Deus colocou em nós, em nossa constituição como homens. E hoje nós vamos ver o perigo que nós corremos de ferir a nossa consciência, de nos entregarmos ao pecado, sabendo ou não sabendo, ou não cogitando que um dia Ele nos cobrará. Vamos ler 1 Reis, no capítulo de número 21. Eu vou ler o versículo de número 1 até o 3, e depois o versículo 17 até o versículo de número 20. Vamos ler 1 Reis, no capítulo de número 21, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, Senhor, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Vamos ler agora o versículo de número 17 até o versículo de número 20. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não matastes e não tomastes a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porque já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui um acontecimento na vida de Elias, na vida do rei de Israel, Acabe, quando Acabe, ele cobiçoso, invejoso, porque o dinheiro, a riqueza, ele não traz satisfação, ele não traz uma alegria plena. E aqui nós vemos ele desejando uma vinha, a vinha de Nabote, que provavelmente essa vinha ficava próxima, como diz aqui no versículo de número 2, próximo, versículo 1 e 2, próximo ao palácio, às terras do rei Acabe. E quando ele faz essa proposta a Nabote, de que ele daria a ele uma vinha melhor, ou daria a ele em troca dinheiro, ele se recusa. Mas esse homem, Nabote, ele não se recusa simplesmente por capricho ou simplesmente para não satisfazer a vontade do rei. Ele recusa
porque a herança dos seus pais era aquela vinha. E ali ele estava simplesmente obedecendo ao Senhor. E a Bíblia diz, melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A herança de uma tribo não poderia passar para outra. E geralmente, hoje em dia, quando se deixa herança, muitas vezes se deixa casa, se deixa dinheiro, se deixa outros pertences. E a terra era herança do Senhor para as tribos. E a tribo de Nabote, a sua família, e ele era herdeiro dessas terras. Então, assim como ele havia recebido essa herança, ele passaria ali por seus filhos, por seus netos, e assim por diante. Então, era um homem fiel ao Senhor, que queria simplesmente obedecer a palavra do Senhor, aquilo que estava escrito na lei do Senhor. E o que acontece aqui é que Acabe, muito desgostoso, ele volta para a sua casa, e ele fala aqui que ele, no versículo 4, que ele se deitou no seu leito, na sua cama, e não comeu pão, virou o seu rosto e ficou ali todo deprimido. Todo deprimido. E acontece que nessa situação, a sua mulher, Jezabel, ela lhe diz, no versículo de número 5, porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, lhe disse, o que há que estás desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele responde no versículo de número 6, e ele lhe disse, porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. O que fica evidente aqui é que ele oculta aquilo que ele havia falado, que ele não daria a sua vinha porque a sua vinha era herança dos seus pais e de que ele não pecaria contra o Senhor. Ele omitiu essa razão que aquele servo do rei, muito fiel provavelmente, havia dado. Então essa mulher maligna, ela tem uma grande ideia. Então Jezabel, no versículo 7, sua mulher lhe disse, governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, alegra-te o seu coração, e eu te darei a vinha de Nabote. Veja, essa mulher astuta, ao invés de levar o seu marido para as Escrituras e repreendê-lo, ela exalta mais ainda o seu orgulho, a sua inveja, a sua cobiça. E nós vemos o plano dela para entregar a vinha de Nabote a Acabe. Ela subornou alguns homens da cidade de Nabote, ela enviou ali algumas cartas e subornou aqueles homens para que eles matassem, levassem Nabote a um falso julgamento, e ali ela pagou alguns homens, filhos de Belial, descrito aqui nas Escrituras, para testemunharem contra ele falsamente, como se ele houvesse blasfemado contra o Senhor e contra o rei. Quando nós olhamos para esse texto, anteriormente a essa passagem, nós vemos que 2 vezes Deus livrou a Israel do juízo contra a Síria. E nós podemos nos perguntar por que Deus não julgou a Israel e por ocasião, 2 vezes ele livrou Israel do juízo. Porque aqui nós vemos que a nação já está madura para o juízo de Deus. E Deus ele não julga sem antes chamar ao arrependimento, sem antes demonstrar a sua longanimidade, a sua paciência, suportando a afronta. E aqui nós vemos que a nação já está madura, porque esses homens aceitaram um suborno e levaram Nabote ali a juízo na cidade e aceitaram as testemunhas falsas e o apedrejaram diante de todos. Leamos o versículo de número 11. E os homens das cidades, e os anciões, e os nobres que habitavam na cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. E apregoaram um jejum, e puseram a Nabote diante do povo, como se fosse ter um julgamento justo.
Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. E lá em 2 Reis 9, 26, fala que também os seus filhos foram mortos, porque senão a herança passaria para os seus filhos. Então ela matou a Nabote e também os seus filhos, para que as suas terras, a sua vinha não passasse para os seus descendentes. Versículo 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Então ele tomou algo que não era dele. Ele foi omisso, ele foi complacente com o pecado, ele deixou com que a sua mulher conduzisse toda essa situação para que ele tivesse aquilo que ele tanto gostava, ou que ele tanto desejava. Nós vemos Acabe se vendendo ao pecado, mas nós veremos como o pecado vai cobrar dele, porque todo pecado que nós cometemos, ele fere a nossa consciência, ele nos avisa, ou a nossa consciência nos avisa, registra que nós estamos transgredindo as leis do Senhor. Talvez hoje nós façamos muitas coisas que nós consideramos escolhas, que na realidade são escolhas contrárias àquilo que nós conhecemos e àquilo que nós aprendemos das Escrituras. Nós escolhemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa mente, com os nossos olhos. Mas todas essas coisas nos foram dadas por Deus. E Deus, Ele há de pedir contas por aquilo que nós fizemos por meio com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas afeições. Se nós estamos vendendo essas coisas ao pecado ao invés de servi-las a Deus. E Deus, Ele cobrou caro de Acabe. Vejamos no versículo de número 17. Diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuí-la. Deus, Ele vê todas as coisas. A grande chave desse texto todo está nesses 3 versículos aqui, 17, 18, 19 e o 20. Deus, Ele vê o mal que nós fazemos. Deus, Ele não faz vista grossa, queridos. Deus, Ele não é um ser indiferente àquilo que nós fazemos. Deus é um Deus pessoal, um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus que envia a sua palavra, que envia o seu evangelho para que nós nos arrependamos, para que nós retrocedamos em nossos erros, em nosso pecado, em nossa conduta. Mas Ele é um Deus que vê. E é um Deus que no momento certo Ele traz à tona os nossos pecados. E ao menos que nós tenhamos sido perdoados por Cristo, nós teremos que lidar diante de Deus pelos nossos pecados. Deus é um Deus que vê. Aqui ele fala de um atributo de Deus que é a onisciência de Deus. É um atributo que é chamado na teologia de atributo comunicável. Aquilo que Deus tem como parte de si, de que Ele conhece todas as coisas. Nós temos aí 2 palavras, onisciência. Oni quer dizer tudo, ciência, conhecimento. E por que é um atributo comunicável? Porque nós também temos conhecimento, mas o nosso conhecimento ele não é exaustivo. Nós conhecemos por meio das nossas experiências, por meio da nossa interação uns com os outros, ou com o mundo, ou durante a nossa vida, nós vamos acumulando conhecimento. Mas somente Deus é onisciente,
ou seja, aquele que detém todo o conhecimento, que conhece todas as coisas que aconteceram, que hão de acontecer, que se passam em nossa mente, todas as coisas estão registradas por Deus. E ele viu o pecado de Acabe, ele viu a sua ação má. E Elias, ele é chamado para essa tarefa de confrontar o pecado de Acabe. E no versículo 19 diz assim: e falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança de Nabote? Falar-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Veja, juízo. Não é injustiça aqui. Deus está dando a Acabe aquilo que ele merece. E no versículo de número 20 nós vemos: e disse Acabe a Elias, quando eles se encontraram ali na vinha, e a sua consciência já deve ter acusado imediatamente. E disse Acabe a Elias, já me achastes, inimigo meu? Ele disse, achei-te, porque já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele chama Elias de seu inimigo. Por que ele chama Elias de seu inimigo? Porque Elias, ele profetizava aquilo que o Senhor mandava. E muitas vezes em nossa vida, nós vamos ouvir palavras vindas do Senhor que vão contrárias à nossa conduta, ao nosso pensamento. E se nós formos humildes e nos sujeitarmos a Deus, nós nos arrependeremos. Mas se nós formos orgulhosos, mantermos a nossa postura, nós continuaremos o nosso caminho. Era assim Acabe. Por isso que toda vez que vinha a palavra do Senhor, ou nesse caso em específico, ele via Elias como inimigo. Muitos crentes hoje são vistos como inimigos. Você pode falar de política, entre aspas, você pode falar de música, de outras religiões, do islamismo, hinduísmo, espiritismo, mas quando você fala de Cristo, da necessidade de abandonar os pecados e de perdão, você cria logo inimigos. E por quê? Porque a verdade, ela fere. E Deus, para nos sarar, primeiro ele precisa fazer a ferida. Lá no Antigo Testamento, ou aqui no Antigo Testamento, no livro do Pentateuco, diz que Deus faz a ferida e Ele a liga, Ele traz o remédio. Então nós só podemos ser curados, queridos, quando realmente a palavra de Deus ela nos fere em nosso íntimo. Porque nós não consideramos ou não vemos a gravidade dos nossos pecados? Porque nós não fomos atingidos ainda. Porque nós achamos que é natural fazer o que nós fazemos, pecar, desobedecer, sermos iracundos, invejosos. Nós achamos que essas coisas são normais, quando não são normais. Não são. Nós fomos criados por Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo, para servi-lo, mas nós usamos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o que existe de melhor em nós para servir ao pecado. E Elias diz, achei-te, o pecado vai nos achar. O pecado um dia vai nos achar. Espero que nos ache, e nos ache em tempo oportuno de sermos salvos. Porque pode ser que nós passemos a nossa vida ouvindo o Evangelho, ouvindo essas coisas e morramos sem salvação. E nós rogamos ao Senhor para que não seja assim com você. Achei-te. Imagine ter que dar contas a Deus pelo seu pecado. E só existe uma forma de nós entrarmos no céu, de nós sermos salvos, é através do sacrifício de Cristo. Muitas pessoas elas querem misturar as obras com Cristo e etc. Não, querido, não é assim. Porque se eu pudesse me salvar pelas minhas obras, por aquilo que eu faço, Cristo não poderia, não haveria razão de Cristo ter vindo e ter pagado. Ele pagou um preço completo pelos nossos pecados. E muito pelo contrário, nós vemos que pela nossa vida, por esse texto, que é um reflexo do nosso coração, nós temos muito mais deméritos, muito mais coisas que nos fazem estar longe do céu, se fosse por mérito, se fosse por obra.
Então, ou é pela graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, mediante um arrependimento genuíno, ou não é de forma nenhuma. Porque nós não temos condições, nós somos seres humanos falidos e fadados já ao fracasso e à miséria. E o pecado achou Acabe. Ele se vendeu ao pecado. O Elias diz: porquanto já te vendestes para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor, o pecado ele cobrou. O pecado veio cobrar aquilo que ele havia dado. É ilusão nossa acharmos que o pecado nunca vai nos cobrar. O pecado veio cobrá-lo. E a consequência sobre a sua vida foi que ele morreu uma morte vergonhosa. Depois a sua esposa, aquela rainha idólatra e maligna também, os cães lhe comeram o corpo. E os seus filhos literalmente, os seus descendentes destruíram a nação de Israel. E nós vemos o juízo de Deus sobre ele. Nós achamos muitas vezes que não é justo. Será que não é justo? Lógico que é justo. Deus ele sabe o momento de julgar. E Deus ele advertiu muitas vezes a Acabe, como provavelmente advertiu muitas vezes a você. E eu espero que você se volte para Deus enquanto há tempo. E nós vemos aqui a atitude de Acabe no versículo 27, depois de Elias pronunciar o juízo de Deus sobre a sua vida. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de saco e jejuou, e jazia em saco e andava mansamente, um falso arrependimento. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal. Como nós sabemos que não foi um genuíno arrependimento? Capítulo de número 22, versículo 8, nós vemos o que ele fala do profeta Micaías, o servo do Senhor. Então disse o rei, Acabe, o rei de Israel, a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porquanto nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Veja, ele odiava um servo do Senhor, porque ele profetizava a verdade. Então não houve arrependimento genuíno nele. Houve uma reforma. Quando o juízo de Deus veio sobre ele e ameaças, ele simplesmente se humilhou ali, mas não mudou o seu coração. Provavelmente, ou não há indícios aqui no texto bíblico, de que ele tenha devolvido a vinha, de que ele tenha mudado, tivesse deixado a adoração aos falsos deuses. Não há indício de nada disso. Ele simplesmente reformou a sua vida, como muitas pessoas fazem. Muitas pessoas mudam, muitas pessoas se reformam. Tem até aparência de mansidão, de humildade, de humilhação, mas não se arrependeram. Não foram a Deus buscar perdão pelos seus pecados. Perante a sociedade está tudo bem, mas perante Deus a sua vida não foi consertada. Então é necessário que nós atentemos muito para isso. Não é só realmente fazer uma cara de dor, de sofrimento, mas é realmente ir buscar ao Senhor. E quando a sua consciência ferir, quando a sua consciência realmente lhe atingir, busque o Salvador. Você tem pecados em sua consciência, você sabe disso, mas que você possa buscar ao Salvador. É isso que nós desejamos para você, para que você não morra sem perdão, sem salvação. O remédio para a consciência ferida é o sangue de Cristo. Em Hebreus fala que Jesus Cristo ofereceu um sacrifício capaz de purificar as nossas consciências das nossas obras mortas, das nossas obras que ficaram para trás. Só Ele pode fazer isso em nós. E eu espero que você entenda a gravidade do seu pecado. Nós vamos cantar um hino de número 39, que fala sobre uma petição para que nós entendamos o quanto foi difícil para Jesus Cristo sofrer naquela cruz, o quanto custou para Ele sofrer naquela cruz, para que nós tivéssemos o perdão.
e para que nós tivéssemos uma consciência limpa diante de Deus e podemos realmente caminhar e falar: eu estou pronto para encontrar com meu Deus. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho méritos ou obras, mas porque o Senhor Jesus Cristo já realizou, já pavimentou esse caminho para o céu. A minha confiança e a minha esperança de salvação está somente nele. Que Deus abençoe a sua palavra.